preparando-se para as residências em saúde. E como vocês sabem, esse minicurso, ele é uma proposta da LARES, né, da Liga Acadêmica de Residências em Saúde, que é vinculada à UFBA. E o objetivo principal do minicurso é a democratização de um conhecimento mais global acerca da candidatura para as residências e de técnicas de maximização do aproveitamento, da capacidade de estudo e habilidade das pessoas que têm a intenção de ingressar nas residências, né, como todos aqui têm. Então, desde já, nós agradecemos às pessoas que nós convidamos, aos especialistas pelo apoio e aos inscritos pelo interesse. Eu me chamo Raquel e eu faço parte da LARES e estou com vocês hoje na mediação. Também contamos com duas monitoras, a Maeve e a Jailma. Nós faremos o possível para que seja um momento afetivo e de aprendizagem. E essa noite nós temos por tema técnicas de estudo e contaremos com a contribuição de duas convidadas. Caroline do Amaral, ela é graduanda em Letras Vernáculas pela UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, e Vivian Carla, que é psicóloga e residente pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UESC. Cada uma vai ter 35 minutos de fala e 10 minutos para as dúvidas, após o final de cada apresentação. Então, sintam-se à vontade para fazer os comentários e as perguntas no chat, e assim que a gente vê, ou que for possível, a gente responde. E hoje também a gente vai fazer um sorteio ao final, por isso é importante que todos assinem a lista de presença para participarem, lembrando que somente quem ainda estiver na sala vai poder ser sorteado. E então, dados os avisos, apresentadas as participantes, eu espero que a noite seja bastante proveitosa para todos nós, que a gente tire as dúvidas que surgirem e possamos ter uma conversa bem bacana. Então, agora eu vou passar a palavra para a Carol, e ela vai dar continuidade. Boa noite, gente. Também. Tem alguém com áudio ligado? Pronto, estão me ouvindo? Tá tranquilo? Sim, estou ouvindo. Sim. Que maravilha, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer a Raquel pelo convite. Estou imensamente grata nessa noite de estar aqui. Eu me chamo Caroline, mas podem me chamar de Carol. Eu completei 22 anos. Carol, a gente não está te vendo. Vendo? Estou vendo. Tá vendo? É porque eu acho que... É porque eu entrei pelo computador, entrei pelo celular. Como a câmera não funcionou pelo computador, eu liguei o celular. Vocês estão vendo? É só eu, no caso, que não estou vendo? Aqui no celular tá aparecendo. Tá aparecendo. Ah, então tudo certo. Eu também não tô vendo, não. E agora a gente faz o quê? Tem gente que vê, tem gente que não vê. Eu vou me ouvir. Ligar de novo a câmera, Carol, para ver se aparece. Vê se vai. Foi? Liguei, desliguei. Eu continuo vendo. Gente, tem alguns privilegiados que vêm, Carol, e tem outros que não são tão privilegiados assim. Desculpa, gente, estou naquele armengue chique aqui com computador e celular ao mesmo tempo. Mudei até de lugar, sentei aqui na cama para a iluminação ficar melhor. Mas a gente vai passando por isso. E aí eu peço desculpas, mas quem não estiver conseguindo me ver... diz que é só colocar a tela para todos os participantes, Kel. E aí consegue ver. Alguém falou aqui no chat. Entendi. Tá bom. Prontinho. Então, me apresentando mais uma vez. Meu nome é Caroline, mas podem me chamar de Carol. Tenho 22 anos, sou graduanda em Letras Vernáculas, estou finalizando o meu curso agora. E também sou redatora. Eu gosto muito de escrever. E isso, meu áudio está pelo computador, que fica melhor por aqui. E a câmera está pelo celular. É o armengue chique de hoje. Também sou redatora. Eu me interesso muito por esse assunto e por isso eu sou tão grata por estar aqui hoje. Eu gosto de falar sobre leitura, sobre escrita, aprendizagem, técnicas de estudo. Embora eu não seja graduanda em psicologia ou conheça o processo de concursos, residências, enfim, é uma área que eu me dedico bastante a estudar por curiosidade e também por fazer parte do meu universo, que é o universo das letras.
Nesse meio do caminho, eu comecei a estudar um pouco mais sobre as virtudes, e eu me apaixonei muito pela virtude da ordem, é uma virtude que eu tenho procurado diariamente, uma das, porque eu percebo a importância da organização nesse processo. E ainda na semana passada, vocês tiveram o contato com a Amanda, né? Ela falou um pouco para vocês sobre a organização, então eu acho que vocês já estão bem encaminhados quanto a isso. Eu também vou dar o meu parecer sobre esse assunto, porque eu acho importante, para mim não dá para dissociar. A organização da vida de estudos, para mim, é um conteúdo só, é um assunto só. Assim como também não dá para dissociar autoconhecimento, autocuidado, porque tudo faz parte do processo. Inclusive, no dia que a gente sentou para fazer uma reunião, eu, Kel e Vivian, quando Vivian foi falando sobre o processo dela, eu vi tudo aquilo que eu estudo na teoria, na prática, na vida de Vivian. Então, eu acho que esses assuntos vão se completar hoje. Eu vou mostrar essa teoria, desculpa, eu vou mostrar essa teoria aqui para vocês, e aí depois Vivian vem mostrando como foi para ela participar desse processo, ela enquanto psicóloga, enquanto, eu não sei muito bem como é que vocês chamam, concurseiro, no caso de residência, eu não sei como é que vocês se denominam, mas ela vai contar esse processo. Pois bem, separei alguns tópicos aqui para vocês, então vocês vão sempre perceber que eu estou olhando para cá, é que aqui no computador eu gosto sempre de fazer uma espécie de resumo, alguns tópicos que eu separo. Eu sempre aconselho que vocês estejam com caderno e caneta em mãos, porque é importante nesse processo. Eu sei que cada pessoa aprende de uma forma diferente, mas a partir do momento que você anota, você está concretizando tudo aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está estudando. Eu vou falar também sobre anotação, sobre revisão, e todo o processo, ele é importante, não existe só uma etapa do processo. Então, se existe ali, antes do estudo, durante o estudo e depois do estudo, a gente tem que olhar para cada etapa de maneira muito particular. Eu vou explicar melhor sobre isso. Pois bem, vamos primeiro falar sobre a leitura, que é um tópico importante. Durante esse período em que vocês estão estudando, vocês precisam ler, obviamente. Na verdade, a gente lê todos os dias, mensagem do WhatsApp, texto no Instagram, e quando nós estamos estudando, seja no processo da universidade ou no processo como vocês estão, é preciso também continuar com essa leitura, seja a leitura teórica dos assuntos, ou até mesmo as questões quando vocês vão para a prática, e disso a gente precisa de um entendimento muito grande. Na época da escola, eu lembro que eu sempre gostei muito de português, de literatura, de redação, e eu odiava química, física, e uma vez um professor meu, ele falou que, na verdade, o problema de entender química e física não estava na química e na física, estava na interpretação que a gente tinha sobre aquele conteúdo. Isso é verdade. Se a gente limita demais, olha para a interpretação de texto e acha que só são textos lá da língua portuguesa, quando, na verdade, a interpretação de texto faz parte de todo o nosso contexto. A partir do momento que a gente interpreta melhor, a gente consegue lidar melhor com as adversidades do mundo, a nossa comunicação fica mais assertiva, a forma com que a gente entende os conteúdos também. Então, a leitura, ela é uma atividade ativa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente entende a leitura, muitas vezes por puro prazer, onde a gente deita na cama e vai ler um pouco antes de dormir. Só que, na verdade, precisa de um entendimento maior. Pensa na comunicação. Tem aquele que fala e aquele que escuta. A pessoa que está falando aqui hoje sou eu, Vivian, Raquel, e vocês estão daí escutando. Exige um esforço da minha parte em pensar, em raciocinar, esquematizar, para poder falar para vocês, assim como exige um esforço muito grande da parte de vocês de compreender aquilo que eu estou falando. E na vida de estudos não é diferente. É quando você pega ali um livro, um assunto, algum autor que falou sobre aquilo, você vai precisar fazer o esforço de entender o que aquela pessoa disse. E isso exige esforço, dedicação e principalmente atenção. A atenção vai ser o elemento especial de todo o processo. Se você anota sem atenção, não serve de nada. Se você assiste a aula sem atenção, não serve de nada. Se você faz questões assim no automático, vai lendo no automático e não absorve aquele conteúdo, não serve de nada. Então, pensem sempre na atenção, aquela atenção plena como elemento especial da vida de estudos de vocês, principalmente nesse processo. Então, os olhos precisam estar atentos, vocês não podem se dispersar, não podem ter coisas que tirem vocês do caminho.
E aí a gente vai falar também sobre dispersão, foco, enfim. Então, se a gente pensar lá no Homem das Cavernas, que tinham que caçar e ficar atentos aos perigos, eles estavam em constante estado de desatenção. E a gente vive também até hoje nesse constante estado de atenção. Às vezes a gente está aqui ouvindo, vocês estão me ouvindo agora, e de repente a porta abre. Vocês já viram o rosto, vai olhar a porta que abriu, pronto. Já perdeu a linha de raciocínio, aquilo que eu falei foi para o ar. Estão assistindo aula, um vídeo aula, um curso, seja nesse ambiente virtual que a gente está vivendo agora, que muitas pessoas estão tendo dificuldade de se adaptar, ou seja mesmo lá no ensino presencial, uma mosca passou, pronto, foi a atenção também. O celular vibrou, pronto, foi a atenção também. Então, pensa que a gente está nesse estado de desatenção desde esse tempo lá das cavernas, e a gente precisa lutar contra isso, e é gastar energia. Algo que eu sempre costumo falar é que quando a gente vai assistir Netflix, é gostoso, a gente procura ali o cantinho mais confortável do sofá, da cama, se enrola, coloca algo que a gente gosta, vai ali pegando a pipoquinha, o brigadeiro, poxa, é tão bom. Isso não exige tanto esforço da gente, porque ali a gente está num estado de relaxamento do corpo. Né? Mas a partir do momento que a gente precisa sentar, que vai se esforçar para poder ler, o nosso corpo está gastando energia, sim. E o nosso corpo não quer gastar energia, ele quer ficar ali cômodo na zona de conforto. Então, a partir do momento que a gente sai da zona de conforto, que a gente se força a gastar energia, a gente está forçando o corpo a sair desse estado de relaxamento. Por isso que eu falei que não dá para dissociar a organização de estudos, porque esse processo que antecede é muito importante, que é o momento em que você se prepara. Porque como eu me vejo, eu me sinto. E aí vocês lembram que lá no início, quando eu comecei a falar, eu disse que não dava para dissociar da organização, do autocuidado e do autoconhecimento. Eu não sei se faz muito sentido isso para vocês, mas eu vou explicar cada tópico desse. Né? Por que falar em organização? Justamente porque se a gente precisa estar em um estado de atenção, todo o nosso ambiente também precisa estar em todo esse estado de atenção. O que eu quero dizer com isso? É importante que a gente tenha um local de estudo, isso tem a ver com a organização que vocês viram lá na semana passada, na oficina anterior. Então, ter um local de estudo, estar com esse local de estudo bem ordenado, não deixar muitas informações. Um exemplo, eu tenho aqui um quadro onde eu coloco alguns lembretes, e um dia eu decidi que esse quadro seria um mural de fotos. Coloquei um monte de foto minha, com minha família, os meus primos, meu namorado, e ficou aquela coisa linda, né? Linda só de ver, porque quando eu sentava para estudar, que eu virava o rosto, aí eu vi uma foto minha lá na praia, e ficava, ai, nossa, essa viagem foi tão boa, pronto, já perdi o foco. Então, a gente também precisa afastar. Tem pessoas que gostam de colocar lembretes ali de frases, eu gosto de algumas frases também, de estar ali colocando, para eu me recordar do meu objetivo inicial, mas não encham muito o quarto de vocês de informação, a mesa de estudos de vocês. Então, assim, vai estudar sobre esse assunto agora, pega aqueles livros daquele momento, aquele caderno daquele momento, e senta para estudar e se fixa naquilo. Vai mudar de conteúdo, muda os cadernos, muda os livros, e mantém sempre isso tudo muito bem organizado, porque quando a gente organiza o exterior, quando a gente organiza o interior, a gente consegue organizar também o exterior. Então, se eu sei que agora eu vou sentar, eu vou estudar tal assunto, pronto, todo o meu ambiente vai ser voltado para aquele assunto. Então, aqui, por isso que a organização vai ser o primeiro tópico, além do planejamento também, que provavelmente vocês já tenham visto na oficina anterior. Beleza, Carol, falou sobre organização, vamos para o tópico do autocuidado. Que de acho o autocuidado tem a ver com a minha vida de estudos? Não tem nada a ver, eu quero passar lá no meu concurso, na minha prova, na minha residência. Adorei o passeio foi ótimo. Agora é bom que a gente... Eu acho que alguém esqueceu o áudio ligado aí. Acontece. Por que falar sobre autocuidado agora? Gente, como a gente se vê, a gente se sente, né? Vamos pensar na primeira pessoa aqui, Carol. Como eu me vejo, eu me sinto. Por que isso? Eu sempre gosto de contar essa história, porque eu gosto de pegar exemplos práticos da minha vida e mostrar. Porque eu acredito que isso pode acontecer também na vida de vocês. Quando a minha avó morreu, cada pessoa pegou uma lembrança, assim, da casa dela. E meu irmão pegou perfume, meu irmão gosta muito de se perfumar e tal, umas primas minhas pegaram
um casaco, e eu pedi para trazer os pijamas, porque sempre que eu ia visitar minha avó, eu dormia com os pijamas dela, e aquilo trazia uma lembrança, mas não era só isso. Eu passava muito tempo com pijama em casa. Então, eu ia para a escola, eu ia para a universidade, voltava e colocava pijama. E era incrível o quanto que a minha mente associava o pijama a dormir. E aí, no Cobra, em A Conquista da... A Conquista não. A Semente da Vitória, ele vai falar sobre isso, que o cérebro é burro e ele associa muito fácil. Então, assim, você está aqui se arrumando, como eu estava me arrumando aqui para poder fazer essa oficina com vocês. Meu cérebro estava entendendo que eu ia sair, eu ia para alguma festa. Por quê? Porque eu passei batom, eu passei perfume, coloquei acessórios, coloquei maquiagem, arrumei o cabelo. Se eu fizesse todo o processo inverso, eu colocasse o pijama, tirasse a maquiagem, deitasse aqui na cama, é óbvio, né, se eu estivesse aí no lugar de vocês ouvindo, eu já ia estar cochilando, ou pegando o celular, né, possivelmente algo que vocês podem estar fazendo aí do outro lado e que é completamente natural quando as pessoas não estão nos vendo. E aqui nas telas tem muito essa facilidade. Não quero aparecer, eu desligo a câmera. Não quero falar, eu desligo o áudio. E aí, nisso, a gente vai entrando num estado muito cômodo. Então, às vezes, a gente vai assistir aula, vai assistir videoaula, cursos online. Não tem professor me vendo, não tem colega nenhum aqui mesmo. Então, não tem nada. Vou colocar meu pijama mesmo, só que nisso o seu corpo ele vai entrando nesse estado de relaxamento e você precisa chamar o seu corpo para despertar. E quando eu descobri isso, foi um virar de chaves muito, muito grande na minha vida de estudos. Eu comecei a ver uma melhora efetiva na minha concentração, na minha disposição. Então, eu comecei, assim, já durante a pandemia a mudar esses hábitos com algumas pessoas que eu passei a acompanhar. Eu acordava assim, já minimamente arrumada. Então, eu comprei protetor solar com base, que já dá aquela melhoradinha no rosto, passei protetor solar nos lábios, já deixava o cabelo mais arrumadinho, comecei a fazer minhas unhas com frequência. E assim, eu gosto muito de falar sobre a minha experiência, de dar essas dicas, que na verdade eu já escutei de outras pessoas e resolvi testar, porque eu não dava a mínima para isso. Algumas pessoas que eu seguia falavam sobre isso. Tem uma até que fala sobre os 10 minutos milagrosos, né, de você se arrumar minimamente, tirar o pijama, tomar um banho gelado, que já é um desconforto de estimação. Eu ficava, que loucura, você senta para estudar, acabou. Isso daí é desculpa para quem não gosta de estudar, para quem não quer estudar. Mas um dia eu resolvi testar, e quando eu testei, eu vi que isso funcionou para mim. Então, se funcionou para mim, e eu tô aqui falando com vocês hoje, como eu já tive a oportunidade de falar para outras pessoas, de falar para os meus próprios alunos lá na escola, e eles depois chegaram e falaram assim, poxa, eu percebi que eu melhorei mesmo, percebi que mesmo no ensino remoto, eu tô conseguindo me concentrar mais nas aulas. É algo que você pode testar, né? Não existe, para mim, uma verdade absoluta, porque é isso que serve. Isso é o que serve para mim, de repente pode não servir para você. O que eu te convido hoje, a partir de amanhã, é que você comece a fazer esses testes para inserir essas doses de motivação no seu dia. Então, de você se sentir melhor, de você se sentir mais útil, para você poder servir, para você poder estudar melhor. E aí, nesse período, eu lembro que eu saía do quarto, assim, logo no início da pandemia, meus pais ficavam me perguntando, você tá indo para onde? Eles estavam acostumados. Não, eu veio descabelada, de pijama, deitada na cama para poder estudar e fazer coisa na universidade. De repente, eu simplesmente organizei o meu local de estudos, comprei uma cadeira, assim, melhorzinha para poder encostar as costas, fui organizando tudo e eles perceberam essa diferença. Então, a forma com que a gente serve na nossa casa, a forma com que a gente leva até beleza para o nosso lar, para os nossos estudos, é algo que fez muita diferença para mim, que eu espero que possa fazer diferença para vocês também. Então, o segundo ponto que eu trago para vocês na noite de hoje é sobre a questão do autocuidado. E aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto é o autoconhecimento. É você saber o que realmente funciona para você. E aí, isso casa com o que eu falei nos 2 tópicos anteriores e retoma também toda a minha fala. Então, o que que funciona para a Vivian, para a Raquel, para a Ana, para a Maria, para a Joana, para João, para José? Você precisa saber o que funciona para você. Então, eu percebi que o pijama já não funcionava mais para mim. Mas isso não serve só para o pijama, isso não serve só para o ambiente de estudos, para o tempo de estudo. Isso serve para o seu processo de anotação, o seu processo de revisão, de leitura. E o que que torna esse caminho natural, Carol? Porque você falou que exige esforço, exige dedicação, exige muita dedicação. Quando que isso vai se tornar menos árduo? Na verdade, tem até uma frase de um poeta. Ai, que legal, Gabi.
Tem uma frase de poeta que diz assim: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, assim, você vai sabendo um pouco mais do seu caminho quando você vai trilhando. É algo novo, é uma experiência nova. Pensa que todo mundo já esteve no seu lugar antes. Então, se olhe com mais compaixão, com mais generosidade, mais gentileza. Às vezes a gente se cobra demais e é tão gentil com os outros. Então, poxa, calma, respira, né? Quer pegar todos os assuntos de vez, quer estudar tudo de vez. Não, calma, respira, né? Sinta o caminho, faça o seu próprio caminho. Então, ao longo desse caminho, você vai ver o que fulano, cicrano, beltrano fala. E aí eu vou pegar tudo que Carol faz e vou fazer? Não. Nunca, esse jamais vai ser o meu convite, porque o que serve para mim nem sempre vai servir para você, assim como Vivian vai trazer as experiências dela e o que ela viveu. Então, o que serve para Vivian nem sempre vai servir para o outro. Mas o que serve, assim, eu acho que foi um diferencial para mim nesse caminho. Eu fui vendo várias pessoas falando sobre isso. Eu fui me dando a chance de testar todos esses processos e fui vendo o que funcionava para mim. Então, foi assim que eu criei o meu próprio método de estudos. E é isso que eu acredito que cada um deve fazer, né? Compreender as suas singularidades, o seu processo, o seu caminho. E é a repetição que vai tornar esse caminho mais natural. É o você fazer todos os dias, é você colocar a sua atenção plena naquele processo. Eu gosto muito de rotina. E rotina é você fazer aquelas coisas todos os dias. Então, ali, todos os dias eu levo meu irmão para a escola, eu vou para o trabalho, eu volto, eu faço o texto, corrijo o texto, eu dou aula, pronto, é aquilo que eu faço todos os dias. E aí, com o tempo, você fazendo aquilo de coração mesmo, vai se tornando um hábito. Assim como escovar os dentes, lavar o cabelo 3 vezes por semana, comer todos os dias, são hábitos que a gente vai adquirindo. Só que esses hábitos nem sempre são positivos. Existem hábitos bons e hábitos ruins. O que vai diferenciar se esse hábito cristalizado vai ser bom ou ruim é a rotina que você tem. Então, essa rotina, ela precisa ser uma rotina efetiva, produtiva, precisa ser uma repetição saudável dos seus hábitos, não só na vida de estudos, mas nos pilares que antecedem a isso. E aí eu retomo lá aquela fala inicial, que eu falei sobre a importância de todo o processo. Tem antes do estudo, durante o estudo e depois do estudo. Esse primeiro passo que eu falei com vocês aqui, do autoconhecimento, da organização, do autocuidado, como eu me vejo, eu me sinto, é tudo aquilo que vem antes do momento de estudo. Tem um microfone aberto. É tudo que vem antes do momento de estudo. Então, assim, eu me arrumei, já organizei minha mesa de estudos, eu já me alimentei bem, já bebi água, tive uma boa noite de sono, pratico exercício físico com frequência, ter uma alimentação ali equilibrada, tudo isso vai contribuir para que o meu momento do estudo seja mais produtivo. Se eu não durmo bem, se eu não me alimento bem, se eu não me cuido, se eu não faço o básico para poder ter uma vida de estudos, essa vida de estudos não vai para frente. E aí foi nesse período também que eu comecei a oferecer consultoria virtual junto com uma amiga minha, que era de organização na vida de estudos e nutrição. Ela é nutricionista, a gente fazia juntos, e volta e meia, alguém perguntava pra gente, por que Jéssica faz consultoria com você, cara? O que é que tem a ver a organização na vida de estudos e nutrição? Justamente por isso, porque Gel entrava nesse processo de entender quais são os alimentos que vão contribuir para o meu processo de memorização, que vão me ajudar a estudar melhor, a dormir melhor, quais são os melhores horários. E aí tudo isso é muito importante. E eu sei que não dá para minha fala contemplar tudo isso agora, o tempo é curto para falar muita coisa, eu queria falar muita coisa para vocês também, mas que vocês parem para pensar no mínimo, né? Tenham um autoconhecimento, a decência mesmo de se olhar. Ai, que legal, fico feliz. É Maeve Pamela, né? Seu nome é diferente, mas é lindo. Obrigada. Isso, algo para pensar bastante, é justamente isso. Eu quero
no dia de hoje, fazer um convite mesmo a vocês, para que vocês comecem a repensar. Porque às vezes a gente questiona tanto, não, é porque eu não estou estudando bem, é porque eu não estou conseguindo aprender. Às vezes a gente diz assim, é porque eu sou burro mesmo. Porque em alguns momentos da minha vida eu achava, não, eu sou burra, não é possível que eu não consiga aprender isso. Eu vi que os meus hábitos estavam péssimos, que a minha organização estava indo por água abaixo, alimentação, saúde do sono, tudo isso. Então, assim, que vocês se conheçam o suficiente para saber quando estiverem errando, porque é a partir da análise do erro que vocês vão perceber como vocês podem acertar. Nem sempre vocês estão errando em como vocês aprendem, na aula que está assistindo, nem sempre é culpa do professor, nem sempre é culpa da matéria, mas às vezes como vocês estão levando essa vida. Então, parem um pouco para pensar nisso, tá? E aí, nesse processo também, é importante que vocês comecem a olhar ao redor. E eu aconselho fazer isso até mesmo antes do momento de estudo. Então, assim, afastem os estímulos desnecessários. Não fiquem perto de televisão. Não dá para a gente dividir a nossa atenção lá como o homem das cavernas. Tu pediu Uber? Ah, pode liberar. Desculpa, gente. Então, assim, se afastem da televisão, se afastem do celular. Se for preciso, coloquem o celular no modo avião, desligue o celular, coloquem um outro cômodo. Sons, assim, que podem atrapalhar. Então, por exemplo, meu irmão conversa horrores, ele acabou de entrar aqui, inclusive. Toda hora ele vem tirar uma dúvida, ele vem falar uma coisa, às vezes ele está assistindo aula no online. Então, você tem que criar mecanismos ali para poder usar tudo ao seu favor. Nem sempre a gente vai ter as condições mais perfeitas. Nem sempre a gente vai ter a melhor mesa de estudos, a melhor cadeira, o melhor livro, o melhor planner para se organizar. Rapidinho, gente. É para tu pegar uma encomenda para mim, Beto. Nem sempre a gente vai ter as melhores condições, então vocês podem ver. Mas que isso não seja uma desculpa para vocês não viverem a vida de estudo, sabe? Então, o que é que você tem hoje e o que é que você pode fazer com o que você tem? Eu já falei desses tópicos de procurar um momento, uma roupa confortável, tirar o pijama, prestar atenção no seu local de estudo, na iluminação, ter uma água sempre por perto, evitar distrações desnecessárias. Então, por exemplo, às vezes você não leva água para o seu local de estudo porque você sabe que você vai pegar essa água depois. E aí você vai levantar, e aquilo ali já é uma desculpa que você cria para poder levantar. Não, para de criar essa desculpa. Quando se sentar, né, senta ali já com algo que você vai lanchar, já com a sua água do lado, justamente para estar evitando. Mas se você levanta, você perde aquele raciocínio, depois você tem que voltar, você já perdeu tempo. E tempo é o nosso tesouro. Tempo é a nossa vida, é a nossa existência. Tudo que a gente tem é o instante. E o instante é tudo de eterno que nós temos. Pensa que sempre estamos no instante. O início desse momento aqui já passou. O que a gente tem agora é esse instante. As palavras que eu falei há um minuto também já passaram. Então, aproveitem esse tempo como um tesouro mesmo. Outro dia eu escutei de um professor assim, se amanhã você tivesse que acordar às 5 da manhã para poder receber um tesouro, você acordaria? Algumas pessoas, eu particularmente, eu nem ia dormir, eu ia madrugar, ia virar o dia justamente para poder pegar esse tesouro, pagar minhas contas e pronto. Né? Mas esse tesouro é a vida da gente. Então, muitas vezes a gente negligencia esse tempo. E esse tempo é precioso, não só no momento que você está estudando, mas, como eu falei, de valorizar cada etapa do processo, inclusive a etapa de descanso, a etapa do sono, a etapa da alimentação, a etapa de estar com quem você ama. Porque com um bom planejamento dá para você poder fazer tudo. Às vezes as demandas nos tomam, em algumas semanas as coisas saem um pouco do nosso controle, mas no mais, dá sempre para a gente fazer, acho que não tudo que a gente quer, mas pelo menos ali, 70% do que a gente espera, do que a gente planeja, porque imprevistos acontecem, e na verdade isso é a vida acontecendo. Então, durante esse momento de estudo, aconselho que vocês façam pausas para poder recarregar. Eu não sou a pessoa que orienta, fica 20 horas estudando, estuda enquanto todos dormem. Não, gente, para com isso, dorme enquanto os outros dormem, vocês precisam dormir também. Calma,
Vai com calma, então dorme enquanto os outros dormem, tenham seus momentos de descanso, façam pausas, e essas pausas são revigorantes. Em um determinado momento, eu recebi um conselho, que foi de uma aula que eu assisti, e o professor, ele falava, olha, levantem, vão olhar o céu, vão conversar com uma família de vocês, depois voltem, percebam o quanto que aqueles 5 minutinhos ali que você achava que não poderia perder por nada, foram 5 minutos que recarregaram as suas energias. E só para não soar contraditório, o que eu falei da água e o que eu falei de levantar para poder fazer as pausas de descanso. Sobre a água, você precisa estar com a água do lado, você precisa ir se hidratando. Se for necessário, você precisa ter o seu lanche por perto, porque eu, particularmente, se deixar, eu passo o dia inteiro sem comer. Isso é real. Hoje mesmo, eu estou trabalhando desde das 8 da manhã. Eu falei com Raquel na estante, eu falei, Kel, vou parar aqui para poder falar com o pessoal, depois eu vou sair, porque eu vou continuar trabalhando, porque ainda não consegui cumprir as minhas demandas do dia, que foram muitas. E eu fiz 2 refeições. E mesmo assim, eu tendo aquela consciência que antes eu não tinha. Antes, isso para mim era normal, fazer 2 refeições no dia e ficar tranquilo. Hoje não, ficar martelando. Poxa, por que eu fiz isso? E aí eu percebo que a minha concentração já não está tão boa, que aquilo já não está me fazendo tão bem. Então você começa, como eu falei, quando você sabe onde você está errando, é mais fácil de você voltar a acertar. Quando você sabe onde está o erro, é mais fácil de você voltar para o caminho. Então, ter água por perto, né, ter o celular longe, ter o seu lanchinho ali perto, faz com que você se lembre do que é necessário. Agora, sobre as pausas. Como eu falei, não sou a pessoa que vai orientar que você passe 20 horas por dia estudando. Vamos supor que você está estudando um assunto há 1 hora. Parar 10 minutos para você poder esticar os braços, a perna, se alongar. Inclusive, os fisioterapeutas aconselham isso. É importante. Você ir ao banheiro é importante. E aí foi que eu falei do céu, que para mim é uma pausa revigorante. E existe uma diferença entre pausa revigorante e usar o celular nesses intervalos de atividade. Por quê? Uma pausa revigorante. Por que eu olho para o céu? Para mim, é uma atividade contemplativa. Em alguns momentos, quando aquela leitura está muito difícil, aquele conteúdo, aquela prova, aquele assunto que eu estou ali estudando está muito difícil, eu olho para o céu. Eu não sei, gente, eu vejo aquilo que não tem início nem fim. Eu contemplo e eu me sinto recarregada. Eu sinto que tem algo muito maior, eu sinto que a vida é muito mais que isso. Eu tenho uma tendência a me lamentar mais, a ficar ali, né, no pessimismo, de, poxa, por que eu não estou entendendo isso? E virar aquele ciclo vicioso mesmo. E aí, quando eu quebro com esse ciclo, eu vou, olho o céu, vejo que a vida está lá acontecendo, que independente das dificuldades que eu estou passando aqui na minha vida de estudos, a vida continua, que as pessoas que eu amo continuam aqui, que o sol continua a brilhar todos os dias, eu percebo, assim, que a vida faz sentido e a vida é muito mais do que aquela dificuldade que eu estou passando naquele assunto. Isso faz sentido para mim, eu não sei se faz sentido para vocês. Então, eis a diferença entre a pausa revigorante, que é essa, que para mim é olhar o céu, contemplar o céu, a natureza. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei umas plantinhas aqui no quarto, eu tiro na hora de dormir, eu coloco ali, meu quarto fica ao lado do jardim de inverno, eu coloquei umas plantinhas no jardim de inverno, que eu consigo regar minhas plantas, eu sou uma jovem senhora, consigo regar minhas plantinhas, vou lá, vejo o céu, já vai recarregando as energias, que é diferente de levantar, de dar desculpa, eu não estou com sede, vou levantar aqui, quando na verdade você está com preguiça e você está querendo fugir ali do assunto. Eu não sei se faz sentido, mas para mim é muito claro. Se não ficou claro para vocês, eu posso repetir com outros exemplos. Mas é isso. E uma outra dica que eu dou para vocês é a lista, que eu chamo de lista de descarrego. Eu sempre tenho por perto um bloco de notas. Gente, ter um bloco de notas é muito importante. Ao longo dos dias, nós vamos tendo insights, vamos tendo ideias, vamos tendo, assim, uma série de pensamentos. Só que esses pensamentos, quando a gente não anota, vai tudo para o ar. Então, minha dica é sempre ter um bloquinho. Por que um bloquinho? Porque mesmo quando você sai, você consegue ter aquele caderninho ali na bolsa, por menor que a bolsa seja. Então, surgiu ali um pensamento, até uma reflexão sobre o conteúdo que você está fazendo, sobre algo que alguém disse, uma citação de um autor, vai lá e anota.
Ou se de repente essa inspiração veio no momento que você estava ali, olhando para o céu, regando suas plantas, fazendo um cafezinho, anota. E aí eu dou esse mesmo conselho para no momento anterior, assim, a primeira coisa que você faz quando você senta é você se desligar de tudo. E quando você se desliga de tudo, sempre tem aquelas preocupações secundárias. Às vezes a gente senta para estudar e fica, ai, poxa, será que eu vou conseguir estudar tudo isso? Ai, será? Vou ter que ir no mercado depois, eu tenho que comprar carne. Para quem tem filha, já fica preocupado com lanche. Ai, é um monte de coisa. E aí você pega esse caderno e você simplesmente começa a anotar tudo. O que é que está te incomodando? Se é um sentimento, se é um pensamento, se é uma situação, se é algo que você precisa fazer depois. Anota tudo nessa lista. Descarrega tudo nessa lista. E aí depois você se convence, é um exercício que você precisa fazer de coração mesmo, você se convence, pronto, tá tudo isso daqui, só que agora, neste momento, eu vou estudar. Depois eu resolvo isso daqui, depois eu penso nisso daqui, depois eu volto a meditar sobre essas questões que estão incomodando meu coração, eu vou no mercado depois, mas agora eu vou estudar, e você deixa a sua lista lá. Mas aí, sua consciência, sério, funciona muito para mim. A minha consciência, ela fica tão tranquila de que eu vou poder resolver aquilo depois, eu me convenço tanto disso, que eu consigo fazer a minha leitura, meu momento de estudos, depois ir lá na lista, né, agora eu posso, né, tem que responder tal e-mail, tem que enviar esses documentos, pronto, agora eu vou fazer isso. E aí, por isso que eu falei da importância da organização lá no início. Isso também faz parte da etapa da organização, que também faz parte da etapa do planejamento, que estão aqui andando de mãos dadas. Pois bem, e aí entra algumas estratégias. E tem uma estratégia aqui, que é uma estratégia do ensaio mental, que é você não focar no erro. Então, você está aqui estudando, resolveu fazer algumas questões, errou. Ah, errei, porque eu sou burro, não estou entendendo, não vai dar certo, não vou passar nessa residência, você... o pior filho do mundo pro meu pai, não vou dar orgulho para ninguém, vou ser um Zé Ninguém. Para, respira, faz o ensaio mental. Não foca no erro, não foca no que não deu certo. Comece a imaginar, a experimentar experiências positivas. Então, você errou isso daqui, mas você pensa assim, poxa, vai ser tão bom quando eu passar nessa residência, é realmente isso que eu quero para minha vida. Eu vou viver a minha vocação, vou poder ajudar mais pessoas através da minha vocação. Nossa, eu vou ficar tão feliz com isso, eu vou poder dar uma vida melhor para os meus pais, eu vou poder ajudar meus pais nas contas de casa, eu vou poder servir, ser útil, eu vou poder casar, eu vou poder fazer tanta coisa quando eu passar nessa residência. E aí você começa a ver que vai muito além daquela questão que você errou. E que de repente você estava ali numa ninharia, numa questãozinha que de repente você não estava com atenção, você estava desconcentrado, você não dormiu bem, né? Você estava com uma série de questões, não foca no erro, foca na experiência positiva que você vai ter com o resultado de tudo isso que você está construindo agora. Então, ter alguém como inspiração nesse momento vai te ajudar, ter um grupo de estudos, como a gente está tendo esse momento Carol, agora. Oi, amor. Já tá chegando no horário. 2 minutinhos, viu? Mentira, Raquel! Eu tenho tanta coisa pra falar. Sério. Faz um resumão aí. A gente vai ter uns 10 minutos para dúvidas. Aí, se tu quiser ir complementando, né? De acordo com as pessoas vão tirando dúvidas, você vai retomando. Vou falar bem rápido, gente, eu prometo. Passou muito rápido, eu não me dei conta, perdão. O relógio estava aqui escondidinho, realmente. 15 para 7 já. Pois bem, então ter alguém que dá vontade de estudar, como vocês estão tendo a oportunidade desse grupo de estudos, né? Se tem outro grupo de estudo ali durante a semana, né? Tem alguém que te inspira na sua vida, então algum professor, algum psicólogo, alguém que passou por esse processo, vocês vão ter Vivian aqui hoje como inspiração, ela vai contar a história, a trajetória dela, vocês vão poder partilhar disso também. E aí, como a gente está falando de técnicas de estudo, eu acho importante falar sobre isso. As pessoas, né, principalmente nós, alunos, eu me incluo nisso, a gente tem fetiche por dica, por técnica, né? Aí, às vezes, eu abro uma caixinha lá no Instagram e pergunto assim, Carol, me dá uma técnica
para eu poder passar no vestibular, para eu poder fazer redação de vestibular, e a gente não é assim. A vida não é uma receita de bolo e o estudo também não é diferente. Às vezes tem uma dica, um macete para você lembrar um conteúdo, para você responder uma questão, mas isso não é uma regra, isso daí vai ser uma exceção. Não dá para a gente viver de dica, não dá para a gente viver de macete e técnica. É o que a gente precisa ter realmente é interesse por aquilo. Por isso que eu chamo o tempo inteiro vocês para isso. Às vezes a gente procura motivação demais para as coisas. Na verdade, a gente precisa de um motivo, de um porquê. Então, por que vocês querem fazer essa residência? Por que isso é tão importante? E perfeito, Fernando, nem toda a técnica vai funcionar com todo mundo. É isso. Então, às vezes as pessoas ficam frustradas. Poxa, a Carol passou no vestibular, estudando 4 horas por dia. Eu estudo 16, eu não consegui passar. Para a Carol é aquilo que funciona, né? Para a Joaquim não é isso que vai funcionar. Então, o melhor método, eu adoro esse meme, que diz assim, o melhor método de estudo é sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque, de fato, é. E aí, nesse processo de sentar a bunda na cadeira, né, tem isso que eu trouxe para vocês aqui hoje, que são dicas que vão melhorar o seu dia e vão ajudar o seu estudo a ser mais produtivo e efetivo. Tem uma frase que eu quero que vocês guardem muito no coração de vocês, que é faz o que deves e está no que fazes, é de um santo chamado São José Maria Escrivá. Ele fala muito sobre a vocação do trabalho como santificação, e o trabalho também envolve o estudo, porque o estudo é um trabalho. Nós somos estudantes, a gente sabe muito que é isso, dá trabalho mesmo, né? Às vezes tem gente que fala assim, queria só estudar, mas a gente não é só devanear, não, ficar meditando sobre a vida, né? Exige um estado de atenção, de preparação. Se não fosse necessário, vocês não estariam aqui hoje, não estariam preocupados em aprender um pouco mais sobre organização, de planejamento, técnicas de estudos, e enfim. Os outros tópicos que eu tinha pensado aqui para vocês, não ia dar para falar não, mas eu tinha separado um pouco mais sobre atenção, memória, anotação e revisão. Já que o nosso tempo se esgotou e eu não terminei de falar sobre isso, eu acho que esses tópicos são bem importantes e podem ajudar vocês. Então, eu vou fazer um pequeno resumo, e aí eu envio para a Raquel, e peço para que ela envie no grupo. Vocês têm algum grupo, algum e-mail? Não sei. Eu posso fazer isso para poder passar esse conteúdo para vocês. Tem? Seria ótimo. Então, pronto, eu faço um materialzinho bem pequenininho com um resumo aqui sobre anotação, atenção, memória. E quem tiver alguma dúvida pode falar. Então, Carol, muito obrigada. Sei que tem muito assunto e rende muito mais conversa, com certeza. A Maeve falou aqui, né, no chat, que ela adotou um método para as pausas, que ela não usa o notebook carregando, porque ficou muito ruim, o antigo ficou ruim por conta disso, e ela sabe a média de minutos que ele leva para carregar, então quando ele descarrega, coloca para carregar e descansa um pouco. Quer dizer, cada um, o autoconhecimento, né? Cada um vai saber as formas e o que é melhor para isso. Então, gente, vocês têm dúvidas, querem falar mais alguma coisa, como a Maeve trouxe, né? Como fazem isso, como chegou para vocês a fala da Carol também. A gente tem 10 minutinhos para isso. E aí, Carol, se quiser ir dando uma pincelada nesses assuntos aí. Isso, ela recarrega junto com o notebook. É exatamente isso. Nem toda técnica vai funcionar. Isso, Vivian falou que a minha fala casou com a experiência dela. Tá bom. Eu posso falar, que eu vou aproveitar esse momento, então, para falar sobre a anotação. Pronto. Sobre a anotação. Gente, a anotação é muito importante, tanto que eu dei a dica do bloquinho de notas. A anotação é a nossa memória externa. Pensa o tanto de coisa que a gente faz durante o dia, o tanto de informação, jornal, Instagram, Facebook, isso e aquilo. Nossa mente não dá para guardar tanta coisa. Até mesmo aquelas pessoas que têm uma memória afetiva mais alta, que se recordam de situações, né, com mais facilidade, não tem condições de guardar 100%. Então, assim, sabendo que você não vai guardar 100%, você precisa criar estratégias para isso, principalmente nesse momento aqui de estudo, né, seja ele de concurso, de residência, enfim. Então, essa anotação, ela vai ser o seu externo. Não anotou, esqueceu. Anotar é pedir, não anotar é pedir para esquecer. Então, as ideias e inspirações, elas passam
rápido. É durante um momento de estudo mais teórico. A ideia não é que você fique copiando as ideias do autor, mas é que você pense naquele estudo. Muitas vezes essa anotação errada leva a um estudo também errado. Então é preciso ter uma linha de raciocínio. Por que leva a um estudo também errado, Carol? Se cada pessoa tem a sua forma de estudar. Porque vamos supor que você está ali com uma atividade mecânica, automática, copiando tudo que o autor diz. Você fez uma transcrição. Você não parou para pensar naquilo. Se você não parou para exigir um mínimo de esforço sobre aquilo e foi uma atividade exclusivamente, estritamente mecânica, aquilo ali vai passar, não vai fixar. Então, você precisa ter uma linha de raciocínio. Se você faz pontos soltos, quando você pegar aquela anotação de novo, aquilo não vai fazer sentido. Então, pensa no seguinte, você economizar tempo. Se você senta agora e você faz uma anotação assim boa, que você pode voltar naquela anotação para poder estudar depois, é uma anotação que vale a pena. E se você chega lá e coloca pensar, anotar, memória, você pega esse papel depois, você não vai se recordar. Então, cria uma linha de raciocínio. Está falando de anotação, o que é a anotação? Como eu posso anotar melhor? Como eu devo fazer essas anotações? E aí você já vai colocando esses tópicos. É porque não dá para pegar agora, mas eu não sei se vocês sabem, tem aquelas fichinhas de anotação, eu gosto muito de usar, eu faço isso em todos os meus livros, coloco o título do livro, sobre o autor, coloco tópicos de reflexão, perguntas que eu fiz ao livro, e a partir daquilo ali eu vou anotando e eu vou pensando também. Então, com a caneta azul ou preta, eu anoto algo do livro, e com a caneta vermelha, eu venho com uma experiência minha pessoal diante daquilo ali. E, às vezes, também eu converso com as pessoas sobre isso faz com que o estudo, ele fixe, venha a fixar mesmo na nossa memória. Muito boa essa dica de sintetizar, mantendo a linha de raciocínio. Isso, gente, não façam tópicos soltos, porque depois não faz sentido. Você perde tempo ali anotando e depois você não usa essa anotação para nada. Além de destruir a natureza com tanto papel, você não vai estar usando esse estudo para nada. Então, assim, não faz sentido você anotar por anotar como uma atividade mecânica, automática, não. Você tem que pensar dentro daquele estudo. Tenha sempre por perto um bloco de notas e o que é anotar. Eu acho muito importante a gente falar o que é anotação. É justamente a gente pensar diante de um diálogo, questionar, tirar dúvidas, se conectar com as ideias dos autores, dos livros. Às vezes eu falo com os alunos assim, gente, sabe quando você está estudando que você lembra de um meme? Pega esse meme e anota ali. Anota ali na barrinha do livro, se possível, vai imprimir no livro, faz adesivo e cola mesmo, né? Coloca lá Nazaré Tedesco para você ver, não entendi nada disso daqui, vou ter que voltar depois nessa anotação. Aí depois você coloca lá um tá passada real. Eu falo isso com os meus alunos, eles fazem às vezes, porque você começa a agir e depois você lembra, esse é aquele assunto daquele meme que eu anotei, estava falando isso. Pronto, aí você começa a conversar com o livro, a conversar com esse autor. Lembra que eu comecei aqui falando sobre a leitura, que é uma atividade ativa, que assim como num diálogo onde a pessoa precisa falar e a outra precisa escutar, no livro vai ser a mesma coisa? Então, por mais que vocês estejam estudando um assunto mega teórico aí para residência, vocês vão precisar conversar com os autores de vocês, as referências de vocês para essa prova. Então, conversem com essas pessoas. Se for possível, vamos supor que vocês tenham ali uma apostila de conteúdos. Comecem a fazer resumos dos conteúdos. Se for muito grande, eu aconselho fazer resumo por parágrafo. Então, tenta, ao final de cada parágrafo, sintetizar aquilo numa frase. Numa frase, como é que você poderia explicar aquilo? Ou melhor não, outra opção. Se você fosse explicar aquele assunto para uma criança de 10 anos, de 5 anos, como que você explicaria? Então, tente colocar nas suas palavras, isso vai fazer com que você aprenda, porque quando você memoriza aquilo, como naquela época que a gente fazia seminário, sabe lá da escola, que a gente ficava gravando, chegava lá na hora, parecia um robô, falava tudo, depois que acabou a apresentação, esquece, não é esse o objetivo não é aprender, a anotação, ela precisa fazer sentido para estar coerente com o seu objetivo. Então, se você quer aprender, você precisa fazer anotação para isso. E algumas estratégias de anotação são sínteses, como eu falei aqui, escrever com as suas palavras, fazer fichamentos com frase, e aí eu oriento que faça a frase, como eu faço, a frase e a reflexão daquela frase, ou um trecho e reflexão daquele texto, uma teoria
e uma reflexão sobre aquela teoria, usar fichas de anotação, usar cadernos, blocos de nota, né? Encontre o seu método, mas dentro disso faça com que aquele estudo ele ganhe sentido, né? Não deixe que isso se torne algo automático. Em relação... já acabou, não foi mais 10 minutos? Poxa, Raquel. Tá bom. Eu vou cobrar o que você vai passar pra gente, os resumos, né, dos tópicos, para passar pra galera, que é muito massa. E eu quero te agradecer muito, muito por ter aceitado o convite, foi muito bom, agregou muito aos nossos conhecimentos, ao que a gente vai precisar, né, para estudar, e obrigada mesmo, viu? Eu sei que você vai precisar sair, então a gente já tá te agradecendo por tudo. Eu fico muito feliz. Eu vou tentar pegar um pouquinho da fala de Vivian aqui, enquanto eu vou adiantando, porque eu quero muito ouvir, porque eu fiquei curiosa para saber o que ela ia falar também. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também, gente. Lá no Instagram eu falo um pouco sobre esses conteúdos, estou um pouco sumida por conta do trabalho. Mas assim, se tiver alguma dúvida... Coloca o teu arroba no chat. Podem me chamar, Carol. Eu preciso de ajuda em relação à revisão, anotação, essas coisas que a gente conversou aqui. Eu estou disponível para poder ajudar no que for preciso, de verdade, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha agregado algum valor na vida de vocês no dia de hoje. Com certeza, agregou sim. Obrigada. Que bom, gente. Então, agora eu vou passar a palavra para a Vivian, né, que é residente, e é com você, Vivian, 35 minutos. Ok, vou tentar ser breve. Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Vivian Carla, como a Raquel já tinha apresentado. Eu sou psicóloga, formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e atualmente estou terminando o meu primeiro ano na residência multiprofissional em saúde da família da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, e atuo na cidade de Itabuna, porque quando você escolhe o programa da UESC, tem essa possibilidade de você atuar em Ilhéus ou em Itabuna, e aí no momento que você está escolhendo o programa, você escolhe também a cidade de atuação. Hoje, de forma bem breve, eu vou tentar ir simplificada, eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito das técnicas que eu utilizei quando eu estudei, como eu estudei 2 editais. Não precisa compartilhar o slide, não. Eu acho melhor sem. Falar mais livremente também, como Carol. Mas obrigada. E os meus erros e acertos nessa caminhada, porque eu tentei por 2 vezes a residência, então o que é que eu percebi de diferente na primeira vez que eu fiz as provas e o que é que eu percebi de diferente na segunda vez que eu fiz essas mesmas provas, os mesmos programas. Mas antes de falar das técnicas em si, eu vou falar um pouquinho a respeito do autoconhecimento, como a Carol ela tinha falado um pouquinho antes, e de como você pode usar esse autoconhecimento para aplicar as técnicas de estudo. Qual seria, então, a importância do autoconhecimento para a aplicação das técnicas de estudo? De maneira bem simplificada, porque se a gente for falar sobre autoconhecimento em si, acaba tomando muito tempo, o autoconhecimento, ele é nada mais do que o conhecimento sobre si. Então, é quando você tem a percepção de você. E o que conhecer a nós mesmos vai nos ajudar na hora da gente aplicar essas técnicas de estudo? Bom, a gente sabe que somos seres únicos, individuais, a gente sempre ouve falar isso, a gente sempre discute a respeito disso. Então, por mais que muitas vezes a gente tente aplicar uma técnica que a gente vê outras pessoas aplicando 100% como a outra pessoa aplicou, nem sempre vai ser eficaz para a gente. E muitas vezes, quando a gente está na aplicação dessa técnica, quando a gente está lá fazendo um método da forma que outra pessoa explicou, a gente às vezes percebe que não está funcionando para a gente, mas aí a gente insiste e continua fazendo. Existem muitas técnicas, todas elas são adaptáveis, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo como adaptar a partir do momento que a gente se permite. Então, a partir do momento que a gente confia e também a gente conhece a nós mesmos. Então, assim, é óbvio que quando a gente vai adaptar uma técnica, não vai ser tão fácil. Então, assim, hoje não dá certo, você está tentando lá e não dá certo.
E aí você fica estressado, você fica com medo também de estar perdendo tempo tentando fazer essas adaptações, mas a entender que essa adaptação, ela faz parte do seu processo de aprendizagem. Então, não é uma coisa à parte que você está fazendo. Quando eu falo de adaptação, não estou dizendo também que você precisa adaptar todas as técnicas, que você pegou uma técnica lá e não significa que você não vai poder replicar ou fazer do jeito que está ali. O que eu quero dizer com isso é que, além de conhecer as técnicas, ou seja, mais importante do que você conhecer as técnicas e saber como aplicar essas técnicas, é você entender e perceber também como você pode usar essas técnicas da melhor forma possível para a pessoa que você é. Então, assim, como é que eu posso adaptar essa técnica para o meu jeito de estudo, para o tempo que eu tenho? Porque muitas vezes a pessoa faz aquilo ou daquele jeito porque cabe ao tempo dela, ao jeito dela, à rotina dela. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E quando eu for falar das minhas experiências, vocês vão perceber também os meus erros, eles estavam muito ligados a isso. A tentativa de ficar sempre tentando fazer algo porque eu achava que precisava fazer e porque eu achava que tinha que ser daquela forma, sem tentar, ao menos, buscar outras formas, porque na minha cabeça, se eu ficasse ali tentando mudar, eu estaria perdendo um tempo. E aí é importante que a gente pense em tudo como um processo. É também, e faz parte também, do processo de aprendizagem e do processo de estudo. Então, quando você está fazendo essas adaptações para você, para o seu tempo, para a sua vida, você não vai estar perdendo um tempo modificando algo que já estava teoricamente pronto e certo da maneira que tem que ser feito. Mas você está ali adaptando e aprendendo ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, ao mesmo tempo que você está adaptando aquelas técnicas, você está aprendendo também durante o processo, aprendendo aquilo que você está tentando fazer ou estudar. Então, assim, ao longo desse processo, eu aprendi muito, então eu acho que eu aprendi muito mais por conta do autoconhecimento, por levar em conta experiências anteriores, por pensar por que é que eu estava fazendo aquilo, então, por que é que eu estou utilizando essa técnica? É porque eu acho que ela pode ser eficaz para mim? É porque eu aprendo desse jeito? Ou é porque tal pessoa falou que fez assim, que aprendeu assim, que foi aprovado dessa forma, e eu também acho que eu devo me enquadrar dentro disso? Então, é muito importante que antes de aplicar as técnicas, ou quando a gente está conhecendo, que a gente também tenha essa percepção a respeito de nós mesmos, que é a respeito do autoconhecimento. E tudo faz parte desse processo de aprendizagem. Então, assim, participar de oficinas como essa, acompanhar pessoas no Instagram, né, que tem os Estudigrams, ou no YouTube, ver a rotina de estudo dessas pessoas, é também uma forma de adquirir um conhecimento específico. Então, aqui vocês vão ver a minha experiência, que é uma experiência única, de uma pessoa que estava dentro de um contexto único, e o que servir para você, você pode tentar adaptar, ou falar, nunca tinha pensado sobre isso, e se eu tentar isso amanhã, sabe? E não ver como a única forma ou a única saída para alcançar algo ou para estar em algum lugar. Aí vocês podem me perguntar assim, ok, Vivian, então como é que eu vou fazer isso? Como ter esse autoconhecimento para poder conseguir aplicar as técnicas de estudo que eu tenho aprendido? Avalie a sua forma de estudar e a forma que você vem aplicando as técnicas que você conhece. Então, assim, ao longo da sua vida, na época do ensino fundamental, na época do ensino médio, da faculdade, como é que você vem estudado? Ao longo desse tempo também, quais são as mudanças que têm ocorrido? O que foi de bom que você conseguiu aproveitar? O que você, ao longo do tempo, percebeu que não servia para nada ou que que você não conseguia captar ou guardar essas informações? Porque entender também o nosso caminho, o nosso processo, faz com que a gente consiga fazer da nossa forma, né? E adaptando as coisas àquilo que cabe a nós. E aí, você percebe também, assim, quais erros que vocês cometeram, porque muitas vezes a gente não quer também enxergar o erro, e não é só focar naquilo que a gente errou ou que a gente fez errado,
mas é tentar fazer um comparativo daquilo que eu fiz e deu completamente errado e daquilo que eu fiz e vem dado certo. O que mudou dessas duas coisas, assim, na extremidade? O que foi que mudou? Como é que eu posso observar esse caminho que eu fiz para conseguir perceber aquilo que era, muitas vezes, uma coisa que eu me forçava a fazer e aquilo que eu comecei a fazer aos poucos, fui adaptando e vejo que dá certo e tudo bem se não é parecido com o que de outra pessoa faça ou coisa do tipo. Mas é o jeito que funciona para você. É sempre pensar na gente como seres individuais, como seres únicos, que têm a sua própria forma de aprender e tem o nosso próprio processo de aprendizagem. Porque o que a gente tenta fazer o tempo todo é meio que não copiar o outro, mas pensar que a gente precisa se encaixar naquilo ou fazer daquele jeito. Quando a gente não precisa, a gente pode fazer daquele jeito e pode dar certo para a gente, da mesma forma que a gente pode fazer daquele jeito e não dar certo e a gente continuar insistindo, como muitas vezes na minha vida eu continuei insistindo em coisas que eu estava vendo que eu não estava conseguindo ter resultado, que eu não estava conseguindo fixar os conteúdos, mas que eu via aquilo como a verdade ou como a única forma de fazer aquela coisa, e aí continuava replicando e replicando, até chegar um momento, principalmente esse momento que eu comecei mais a me observar, a observar como é que eu faço, para poder parar e pensar, poxa, mas por que eu estou fazendo assim? Assim, qual é a real motivação? Qual retorno isso tem me dado? Eu tenho aprendido de fato? Não existe outra forma que eu aprenda, talvez, melhor, que eu fixe melhor? Então, assim, às vezes a gente também se culpa muito, como o Carol tinha falado, né? Que, eu não consigo aprender, ou, eu não vou conseguir passar. Não é, tipo, ausência de conhecimento, ou não é porque você não está estudando, mas porque muitas vezes a gente está fazendo de uma forma que não funciona com a gente. Não é uma forma errada, mas é uma forma que pode funcionar com qualquer outra pessoa, mas com a gente não está funcionando. E aí está a importância do autoconhecimento, porque quando você faz essa reflexão, que é mais essa percepção de perceber o seu processo, de perceber que você consegue lidar muito mais também até com os medos e as frustrações, que mais para frente a gente vai falar. Então, assim, é ter esse autoconhecimento para conseguir utilizar da melhor forma o que vocês têm aprendido ao longo da vida. E aí, fugindo um pouco desse autoconhecimento, como foi, então, que eu estudei 2 editais? O que eu vou trazer aqui agora é a minha experiência pessoal no estudo do edital da Fiocruz e do edital da CESAB para o programa também em saúde da família, os dois. Então, os 2 editais tinham praticamente os mesmos conteúdos e tudo mais. E aí, assim, eu vou trazer como foi a minha organização dos editais, quais foram as técnicas que eu utilizei, como foi que, ao longo do processo, quanto tempo eu utilizei, os riscos que eu me coloquei e que eu sei que foram riscos. Também vou tentar trazer um comparativo de como foi na primeira vez que eu fiz, porque a primeira vez que eu fiz essas provas que me fizeram mudar muitas coisas, principalmente nessa questão de técnica, de saber o que usar, de saber o que ler, de saber como ler, quantas vezes ler. Algumas coisas não são pessoas que vão nos dizer, mas a gente que vai perceber ao longo do tempo. E eu tinha também muita resistência a fazer esse comparativo, de saber que da primeira vez eu não atingi o objetivo que eu gostaria, e aí na segunda vez eu não queria voltar atrás para perceber o que eu fiz que fez eu não atingir aquele objetivo, não que foi errado, mas o que foi que eu deixei de fazer, ou o que foi que eu fiz que atrapalhou nesse processo. Então, muitas vezes eu sentia medo, terror mesmo, de voltar atrás e ter essa percepção. E não é ver como um erro ou como se eu tivesse algo de muito ruim por conta dessa reprovação ou nada, mas era o medo de talvez tentar encontrar algo que eu precisava ver que era uma mudança mesmo que eu precisava fazer. Então, a gente fica muito preso às coisas, enraizado, a gente tem medo mesmo de sair, muitas vezes, daquele lugar que a gente se coloca, que não seria a zona de conforto, mas é uma zona aleatória que a gente se coloca, e aí a gente fica com esse receio de sair. Então, se eu aprendi desde pequena, né, desde a época do ensino fundamental, a fazer resumo de tal forma,
foi muito difícil para mim fazer essa mudança quando eu chego na residência. Então, eu passei por muitos processos, fiz vestibular, tinha a época da universidade, então tinha as provas, e mesmo assim, mesmo eu percebendo as falhas que eu cometia durante esses processos, eu queria manter, quando eu fiz a residência, a mesma coisa. E, assim, muita coisa não deu certo da primeira vez, da segunda vez, muita coisa continuou dando errado também, faz parte do processo, tem coisas que a gente muda, que é muito difícil para a gente mudar, porque, assim, são muitos anos. Então, quando a gente precisa fazer essa mudança, é, de fato, muito difícil, que a gente não pode desistir. Tchau, Carol. Então, assim, eu fiz essas 2 provas nos 2 anos. Na segunda vez que eu fiz, que é a experiência que eu vou contar primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os 2 editais. Então, eu peguei o edital da Fiocruz e eu peguei o edital da CESAB. Eu li esses editais completamente, então eu não deixei passar nada. Eu li todinho, e mais de uma vez. E depois que eu fiz essa leitura, eu comecei a ver o que eu não estava entendendo naquele edital, ou o que eu não sabia o que significava, aquele assunto que eu não conhecia. Então, eu usei o Google como auxílio para poder tentar sanar algumas dúvidas minhas. Então, eu peguei esses 2 editais, pesquisei, li, e ok. Depois que eu fiz isso, e aí a gente vai partir para a parte da organização desses editais, e aí depois para as técnicas e para o estudo em si. Depois que eu peguei esses 2 editais, e eu fiz a leitura, e eu tirei todas as dúvidas que eu podia ter naquele momento, eu fiz o seguinte, abri o Excel, e na primeira parte eu digitei todo o edital da Fiocruz. De um lado, os assuntos de saúde pública, e do outro lado, os assuntos de psicologia. Depois que eu fiz isso, na parte de baixo, eu digitei todo o edital da CESAB, usando da mesma forma, de um lado saúde pública e de um lado psicologia. Só que tinha um detalhe, a Fiocruz não tinha só saúde pública e psicologia, mas aí eu tentei focar nessa primeira vez, que no caso foi a segunda vez que eu fiz a prova, mas nesse primeiro teste de organização, eu tentei focar nesses 2 tópicos. Guardem isso, ignorando todas as outras coisas que tinham para estudar da Fiocruz, e que se era uma organização que eu estava fazendo para estudar os 2 editais, que eu deveria pelo menos ter digitado as outras partes, que é informática e língua portuguesa. Mas aí a gente discute um pouquinho a respeito disso mais à frente. Enfim, a primeira coisa que eu fiz, então, foi digitar os 2 editais e sem juntar eles. Então, eu sinalizava a parte da Fiocruz e a parte da CESAB. Depois que eu fiz isso, depois que eu digitei esses editais, eu saí procurando. Então, eu olhei o primeiro assunto da Fiocruz e procurei se embaixo na da CESAB se repetia da mesma forma. Então, assim, não bastava ser o mesmo tema, tinha que estar da mesma forma. E aí, se aparecesse na da CESAB, da mesma forma que aparecia na Fiocruz, na parte da CESAB, eu colocava em negrito. Isso significava que era só mais um assunto igual que estava se repetindo na da CESAB. Fiz isso o tempo todo, para conseguir visualizar melhor tudo que eu tinha de fato para estudar. Então, eu não iria excluir aquele que estava em negrito, eu preferi deixar em negrito para poder ter a visualização total dos 2 editais. Ok, feito isso, eu comecei agora vai ficar uma parte que eu não sei se vocês vão conseguir entender o processo, porque aí é uma organização muito pessoal, assim. Mas eu vou tentar deixar o mais claro possível e, no final, caso vocês não tenham entendido, vocês me perguntam, que eu tento, da melhor forma, explicar novamente. Beleza, separei os editais, os 2 editais, procurei os temas que se repetiam escrito do mesmo jeito, então não bastava ser, tipo, alguma coisa, matriciamento, e ter no outro também matriciamento. Tinha que estar escrito da mesma forma. Por exemplo, políticas públicas. Então, apareceram umas 5 políticas públicas, ou mais, 8, alguma coisa assim. E aí, na da Fiocruz tinha. Quando chegava na parte de baixo, vinha escrito da mesma forma, políticas públicas de tal coisa, políticas públicas de tal coisa. O que eu fiz foi chegar na parte da CESAB e colocar tudo em negrito, porque significava que estava se repetindo. Enfim,
Essa foi a primeira parte da minha organização do edital. A segunda parte, eu tentei dividir, então, aquilo que não estava em negrito, como se fossem disciplinas. Disciplina, como se fossem assuntos dentro de disciplinas. Então, a disciplina seria saúde pública e a disciplina seria psicologia. E aí, eu ia achando os tópicos que eram iguais ou parecidos e colocando numa cor. E aí, eu vou dar mais um exemplo. Agora, o que eu vou falar diz respeito, por exemplo, ao matriciamento. Quando aparecia matriciamento, e não era de forma igual, ou seja, não era uma frase igual ou um conteúdo 100% igual, mas que era pedindo aquela informação, eu colocava todos que aparecessem de rosa. E aí, quando apareceu as políticas públicas, onde não estava em negrito, que era na parte da Fiocruz, já que na parte da CESAB eu coloquei em negrito para lembrar que ali só se repetiu, eu colocava de rosa. E assim eu fui fazendo em todos os assuntos que eu achava que eram parecidos ou que eram iguais, assim, que iriam discutir as mesmas coisas, tanto para a parte de saúde pública quanto para a parte de psicologia. A organização do edital se deu assim. E aí, o que eu fiz depois disso? Eu fui no Word e copiei tudo isso que estava lá e joguei no Word. Na parte do Word, eu separei isso de ser 2 editais diferentes. Eu simplesmente apaguei tudo que estava em preto, que era o que se repetia igualmente, não era se repetindo o assunto, mas repetindo o tópico mesmo. Então, eu apaguei tudo que estava em preto e organizei por cores cada assunto, porque lá no Excel, as cores nem sempre ficavam, a mesma cor nem sempre ficava junto, um assunto nem sempre ficava perto do outro. O que eu fiz no Word foi chegar lá e colocar assim, tudo em rosa perto, depois tudo em azul perto, tudo em verde perto. E aí, pronto, fiz essa divisão. Vamos lá montar agora o quadro, o calendário de estudos. E aí, uma coisa a se levar em consideração. Eu não levei em conta o calendário conforme o usual, ou seja, eu não nomeava e nem colocava as datas. Eu simplesmente fiz semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, e cada semana tinha igualmente 5 dias. E eu sempre preparava a semana no sábado, que era o último dia que eu estudava. Então, eu chegava no sábado, pegava esse calendário pessoal, e aí colocava saúde pública em verde, saúde pública em laranja, psicologia em rosa. Isso se repetia para eu estudar uma semana. No outro sábado, quando eu fosse organizar novamente, muito provavelmente eu iria repetir aquelas cores, porque o assunto não iria ter terminado, porque geralmente era muito assunto dentro das cores. E aí eu não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio, mas se tinha saúde pública e se tinha psicologia, estava tudo em cores. O que eu fazia era, ao invés de colocar lá o assuntinho ou o nome do texto, eu colocava saúde pública, e aí eu ia logo abaixo, onde eu tinha colado o edital, e sabia que eu tinha que estudar um daqueles tópicos. E aí eu escolhia o que eu ia estudar naquele dia, então eu escolhia só um, né, porque não ia dar para estudar tudo de verde ou tudo de rosa, ia com calma, com paciência mesmo. E aí, depois que eu estudava, eu passava aquele risquinho. Então, quando eu estudava completamente, e não só quando eu fazia a leitura, por exemplo, quando eu aplicava as técnicas e tudo mais. Outra coisa que eu fazia, e aí era para controle dessas leituras e desse estudo, o que eu fiz, na verdade, foi criar um outro documento no Excel. Esse documento do Excel, eu digitava o nome de todos os textos quando eu acabava de ler. Então, eu lia um texto, eu digitava no Excel o nome, e aí lá tinha resumo, eu dava ok se eu tivesse feito, fichamento, e colocava não precisa, quando não precisava fazer resumo, ou quando não precisava fazer um fichamento. E, geralmente, eu utilizava o não precisa quando eu lia muito a respeito daquele texto, e aí eu via que não precisava resumir todos. Então, assim, eu lia sobre matriciamento, por exemplo, li um caderno do Ministério da Saúde. Um caderno é gigante, e aí eu levava muitos dias para ler, para fichar e tudo mais.
eu não precisava necessariamente fazer um resumo daquele caderno, porque, né, a mão é de um ser humano, não é uma máquina. E aí eu buscava artigos, então eu lia totalmente o caderno, fichava tudo bonitinho, e depois buscava outros artigos, e geralmente eram muito mais práticos, assim, eram de pessoas que estavam atuando na atenção básica. E aí, a partir desses artigos, eu fazia o fichamento. Então, ao invés de fichar um caderno do Ministério, eu fichava algum artigo. E muitas vezes eu voltava naquele caderno, porque aí eu não entendia o que estava falando e tudo mais, e às vezes no caderno ele explica passo a passo. E os artigos, muitas vezes, vinham a partir da experiência de um outro profissional, e aí, às vezes, não trazia o conceito completo, e eu ficava sem entender. Então, é sempre bom a gente ir percebendo essas coisas para poder a gente ir aplicando da forma que a gente consegue entender, para a gente depois não estar lendo um caderno de, sei lá, 60 páginas, 80 páginas, não está entendendo também, querer resumir aquilo, querer fazer coisas que às vezes não é possível assim. E a gente percebe quando não é possível, porque muitas vezes, ao longo da minha vida e da minha trajetória acadêmica, eu percebia que o que eu estava tentando fazer não estava dentro de uma realidade, não era uma coisa real mesmo. E aí eu me forçava aquilo porque eu achava que deveria. Então, quanto à organização dos editais e a organização do estudo, foi basicamente isso. E aí, falando assim, eu acho que parece uma coisa muito complexa, uma coisa que toma muito tempo, mas foi muito prático para mim, assim. Eu simplesmente chegava, abria e fazia. E eu sempre fui uma pessoa muito de caderno. Então, eu tenho muitas agendas para cada coisa aleatória. E quando eu comecei a estudar, eu tentei organizar dessa forma. Então, eu tentei pegar o caderno e fazer a organização tudo bonitinho. Só que chegou um momento que eu não estava conseguindo. Eu simplesmente fazia e não conseguia acompanhar, ou não conseguia fazer. E aí eu percebi que se tornava mais fácil fazer pelo computador, porque como eu estava usando o computador para ler esses textos e ler os artigos, ficava muito mais fácil. Eu já chegava, ligava o computador, abria tudo que tinha que abrir, então abria onde eu ia colocar os textos lidos, abria onde eu ia grifar que tinha sido lido aquele assunto, e aí deixava já tudo lá no esqueminha e partia para estudar. Então, durante o processo de estudo, depois, já para o final, eu iria fazendo as coisas que eu achava que deveria fazer, que era digitar lá o nome do texto que eu tinha lido. Então, a gente tem um tempinho também para poder manter essa organização dentro do tempo do próprio estudo. Então, eu entendia isso também como parte do meu processo de estudo, e não como uma coisa à parte que estava tomando o meu tempo. E aí é muito bom também a gente perceber se isso que a gente está fazendo, de fato, está fazendo a gente está usando o nosso tempo de uma forma correta, ou se a gente está, de fato, perdendo tempo, porque pode acontecer da gente estar fazendo algo que vai fazer muito mais a gente perder tempo do que a gente produzir algo ou usar o tempo de uma forma que seja mais proveitosa. E aí é tudo questão mesmo de autoconhecimento, de tentativas e erros, porque eu pensava muito assim, que eu não podia errar, eu tinha que fazer uma coisa que desse certo para que eu não perdesse tempo fazendo aquilo novamente, eu tentando perder tempo fazendo de X formas, e eu me martirizava muito por isso, eu ficava muito mal, porque eu queria que meio que desse certo da primeira vez, e muitas vezes não vai ser isso que vai acontecer, porque tudo é adaptação, é tempo, a gente com o tempo também vai pegando uns macetes, assim, a gente vai aprendendo fazer de outras formas para ganhar tempo, para ser mais ágil naquilo. Então, assim, tudo é questão da gente perceber e se perceber dentro desse processo, porque muitas vezes a gente quer fazer no automático, então, quer ir fazendo, lendo, e não para refletir e pensar a respeito daquilo. E parar de pensar também que aquilo que você está fazendo você não estudar. Tenta pensar que faz parte do processo, e sempre analisando, porque às vezes pode ser que o que você está fazendo, de fato, esteja fazendo você perder, entre aspas, assim, um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Então, quantas vezes eu tentei ou fiz resumos que, tipo assim, não serviam para nada, como Raquel tinha dito, Carol tinha dito, eu só copiava lá, assim, e parecia que era no automático. Eu não sabia nem o que estava copiando, só para dizer que eu estava fazendo o resumo, ou para dizer que eu fiz o resumo, e não usando daquela técnica,
para algo que fosse positivo ou que fosse proveitoso para mim. Então, assim, o problema não está na não aplicação ou aplicação de técnicas, não existe problema nisso tudo. É muito mais, e o que eu quero trazer para vocês hoje, para vocês refletirem, é a respeito desse processo, porque a gente se machuca muito, se martiriza muito, pensando que a gente está atrasado, que a gente está, ou que a gente não está adiantado o suficiente, que a gente não está fazendo de tal forma, que deveria sair de tal jeito, muito pelo que a gente vê, e assim, não que as pessoas que estão mostrando estejam erradas, e não que a gente que está vendo tenha um erro na gente por estar vendo daquela forma, mas é mais questão de crença, de aprendizagem, de tudo que a gente vem construindo ao longo da vida, e que fica muito difícil da gente ir perdendo. Então, assim, já falei da organização desses editais, da organização como eu fazer para estudar, e aí eu vou tentar falar um pouquinho a respeito dos métodos que eu utilizei, como é que eu estudava. É um método que eu carrego ao longo da vida, assim, e as coisas que mudaram foram muito mais para ser proveitoso, para eu conseguir tirar a aprendizagem daquilo, do que mudanças muito bruscas. Então, assim, não é que eu estava fazendo um método que não estava servindo para nada. Muitas vezes eu só estava usando de uma forma que não estava me ajudando, assim, ou então eu estava fazendo muito no automático, porque eu achava que deveria fazer daquela forma. Eu fazia leitura de artigos, de cadernos, e aí eu fazia a partir dessas leituras. Vivian, Oi. licença, 5 minutos, viu? Só para Adiantar. Porque eu ainda tenho que falar da experiência antiga, mas rapidinho. E aí eu fazia a leitura desses artigos, depois, a partir disso, eu fazia o resumo, e aí eu aprendi a selecionar do que fazer resumo e do que não fazer, porque assim, eu li mais de 200 artigos. Então, assim, como é que eu vou fazer resumo disso tudo? Não existe, não tem lógica, assim, não tem capacidade mesmo, é impossível. E é você se entender como um ser humano que muitas vezes tem os seus limites e o seu próprio tempo para fazer as coisas. Então, não adiantava eu tentar fazer aquele resumo o tempo todo, achando que porque eu estava fazendo resumo que era o certo. Muitas vezes você vai ter que escolher abrir mão de algumas coisas, de fazer algumas coisas e tentar adaptar isso. Então, assim, eu passei a fazer resumos muito mais curtos, eu passei a não resumir tudo, isso ao longo dos meses que eu tirei. Durante os dias eu ia aprendendo mais a como me organizar e como fazer. Então, assim, foi questão de estar aberta também a essa mudança e de aceitar que eu teria que fazer adaptações, porque eu não aceitava isso antes. E aí eu vou tentar rapidinho já trazer porque eu acho que eu só tenho uns 4 minutos, trazer um pouquinho. E aí eu fazia também simulado, e uma coisa que aí diz muito sobre o autoconhecimento. Eu não via tantas videoaulas, assim, eu consigo contar nos dedos e ser até basicamente as videoaulas que eu vi, porque era uma coisa que nunca funcionou comigo. Eu não consigo ficar presa naquilo, em um vídeo de, sei lá, 60 minutos. Não consigo, simplesmente não funciona comigo. E eu sempre soube disso. Mas, muitas vezes, eu me machucava, assim, por conta disso, porque eu achava que era obrigatório, que se eu não assistisse videoaula, como todo mundo assiste videoaula, iria dar errado, não iria passar alguma coisa, iria acontecer. E, assim, simplesmente não. Eu passei a vida toda não assistindo muitas videoaulas, e em casos específicos eu precisei assistir quando eu fiz a prova da residência. Quais casos foram esses? Assuntos que eram muito extensos e às vezes eu precisava que alguém falasse tudo assim, direto, entre aspas, para eu conseguir captar, porque muitas vezes eu estudava esses assuntos picotados, tipo as leis, as políticas públicas, que são gigantes, e aí uma pessoa explicando às vezes fica um pouco melhor. E aí eu juro para vocês que eu me forçava a isso, não era uma coisa que eu sentava e conseguia, mesmo eu sabendo que naquele momento eu precisava. Então eu recorria à videoaula quando eu já tinha lido, já tinha fichado, já tinha resumido, já tinha lido outros textos e eu via que não iria funcionar. Aí sim eu ia para a videoaula, mas assim, eu acho que eu não vi nenhumas 10, muito menos do que isso, para poder tentar ter um outro auxílio e uma outra visão. Vou tentar falar rapidinho sobre uns erros que eu acho que eu cometi nessa segunda vez. Pera aí, Raquel, conta o tempo devagar. E também tentar trazer a minha experiência da primeira prova. Vou tentar falar um pouco mais rápido. Eu, nessa minha segunda experiência, respondi às provas antigas faltando 15 dias para
fazer as provas. E o que aconteceu? Eu errava muito, a ponto de eu queria desistir de fazer as provas. Porque eu pensei, poxa, eu estudei tudo, fichei tudo, fiz tanta coisa, e eu estou errando as questões de assuntos que eu sei, porque eu lia a questão, eu sabia que eu tinha lido sobre aquilo, que eu tinha estudado, que eu sabia, marcava, às vezes, com convicção, e chegava na hora que eu ia corrigir, aprovar tudo, estava me dando um desespero muito grande. E aí, eu pensando em desistir, falando com todo mundo que eu ia desistir, e meus amigos me incentivando a não desistir, que isso não dizia muita coisa e tudo mais. Fiz a prova, ok, fui aprovada na prova da CESAB e não fui habilitada na da Fiocruz. E aí, lembram que eu falei que eu fiz um negócio de organização da Fiocruz e que eu não incluí as outras questões? Pois bem, eu simplesmente não passei porque de informática, porque eu praticamente zerei a prova assim, só acertei uma questão, sendo que eu só tinha errado 2 questões de saúde pública. Então, assim, sobe aquela frustração, mas é saber também que alguma coisa aí eu não fiz, e eu tenho essa consciência de que eu não fiz. Então, assim, eu realmente deixei para ler por cima, assim, e a gente sabe que quando eles cobram informática, eles cobram mesmo, e o meu conhecimento de informática, e eu sabendo disso, que o meu conhecimento de informática é conhecimento de gente que pega o computador e faz. Eu não estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo e sabendo que tecla é aquela, nada. Eu faço, mas eu não sei o que é aquilo. Então, eu tive isso, assim, eu estava convicta que eu iria passar na da Fiocruz e que não passaria na da CESAB, e aí, como a da Fiocruz saiu primeiro do que a da CESAB, eu me desesperei, fiquei extremamente frustrada e já, assim, decretando que não teria passado na da CESAB também, por uma experiência anterior, né, porque no primeiro ano, eu não tinha sido habilitada na da CESAB e tinha sido habilitada na da Fiocruz. E aí, no primeiro ano, o meu erro, basicamente, para encerrar assim, foi não ter lido de forma alguma os editais. Eu tinha medo, pavor dos editais. Porque eu abri o edital, e aí, quando eu passei o olho, eu vi várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, tipo matriciamento, clínica ampliada. Por experiência da minha graduação, que eu tive saúde coletiva, mas que focou muito mais na rede de atenção psicossocial, e quando falava de atenção básica, era muito pincelado, então não adentrava naquilo que o psicólogo poderia fazer, ou do que acontece dentro da atenção básica. Então, quando eu peguei aquele edital, que eu vi que eu não sabia nada, eu não pensei assim, eu posso jogar no Google, pesquisar e ver se eu consigo entender lendo ou não. Não, eu não fiz nada, eu simplesmente olhei para aquilo, fiquei aterrorizada e falei, ok, vou estudar só o que eu acho que é importante. E aí, nesse primeiro ano, eu só estudei, basicamente, as leis, políticas públicas e só, assim, e as coisas de psicologia. E fui fazer a prova confiante de que daria certo, sem ter nem olhado direito o edital, sem nem saber aquilo que iria cair. E quando eu não passei e eu me senti frustrada, eu me sentia frustrada, mas muito mais uma sensação assim de que, tipo assim, eu deveria ter feito mais, não que eu deveria ter estudado mais ou coisa do tipo, mas eu deveria, pelo menos, ter tentado olhar o edital. Mas, assim, vida que segue, a gente aprende muito com as escolhas e as não escolhas que a gente faz ou deixa de fazer, a gente aprende no meio desse processo. E uma derrota nem sempre é uma derrota, assim, a gente leva tudo muito pro eu não sei, eu sou burra, eu nunca vou passar, porque eu pensava justamente isso. A primeira vez que eu fiz a prova, não respondi questão nenhuma, não estudei direito, e eu pensava que ali estava decretado o meu fim. E na segunda experiência foi bem diferente, apesar de que eu entendo que eu tenho muita coisa a aprender também e que eu tenho muita coisa enraizada, assim. A gente tem essas coisas que a gente vai carregando ao longo da vida que fica muito difícil de desprender. E aí, para desprender, a gente tem que... exige muito um esforço gigante da gente, e aí, ao longo do tempo, a gente ir se percebendo, tendo autoconhecimento e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada, Raquel, pelo convite. Qualquer pergunta podem fazer, que aí eu tento... Pronto, vou responder aqui. Tem umas perguntas aqui. Vamos lá. Você vai ler ou eu leio? Leia aí para mim, por favor, porque aí fica melhor, viu? Da Natália Cabral. Ela está falando, no segundo ano você se sentiu mais confiante ou nervosa? Eu tenho medo de, caso não passar de primeira, ficar mais ansiosa para a segunda tentativa. E aí, a galera da Lares está perguntando
Pode falar sobre aquela parte de ter ido fazer questões e ter errado, mesmo depois de estudar? Me perdi um pouco. Pronto, vamos lá. Eu não sei assim, eu fui fazer achando que eu tinha feito o suficiente. Óbvio que eu sentia medo, porque eu já tinha perdido uma vez, e porque eu tinha em mim ainda aquela crença de que eu não passaria nunca. Então, eu fui querendo passar, eu sabia que eu tinha feito um esforço e que talvez eu tenha estudado melhor, mas ainda assim tem aquele medinho, aquela coisa de, poxa, mas eu perdi na primeira vez. Poxa, muitas pessoas passam de primeira, então, assim, eu perdi na primeira, não vou passar, era impossível para mim. Para mim, a CESAB era uma coisa, assim, impossível mesmo. Eu tinha muita confiança na da Fiocruz, porque no primeiro ano que eu fiz na da Fiocruz também eu fui muito bem, mas eu tinha esse medo e a gente vai com medo mesmo e tentando pensar que você fez o melhor que você podia fazer até ali. O resultado independe, assim. Por mais que a gente queira muito, eu até tinha notado isso, de que, assim, ó, às vezes a gente quer muito algo e só a gente sabe porque a gente quer aquilo, porque a gente precisa daquilo. Mas, muitas vezes, tem um tempo, que a gente faz as coisas erradas mesmo, assim, às vezes a gente tem um conhecimento, mas chega na hora fica nervosa, ou a gente tem um conhecimento, vai certeiro naquilo e não é, porque tem uma pegadinha, porque prova é muito isso também, às vezes, de tipo assim, você tem aquele conhecimento, você sabe a lei todinha. A 80 mesmo, a gente está cansado de, sei lá, ouvir, estudar e tudo mais. Aí chega na hora, quando eles cobram, a gente sempre meio que, sei lá, parece que dá um negócio que eles perguntam de uma forma que a gente não entende. Então, tem essa questão também, da gente buscar ler as questões, eu fiz isso um pouco, ler as questões e tentar entender palavra por palavra do que eles querem dizer. Porque, às vezes, a gente vai confiante e na hora não é. E a segunda pergunta foi sobre isso de responder as questões e errar. Isso foi no segundo ano, nesse ano que eu passei. Eu deixei para responder as provas, então eu respondi as provas da UFES, a da Fiocruz, as da CESAB, todas as provas aleatórias que eu encontrava na internet, eu deixei para resolver em janeiro, faltando 15 dias para a prova, depois de ter estudado praticamente o edital todinho. E aí eu não acertava nem, às vezes eu não chegava a acertar 50% das questões. E eu ficava frustrada, com medo e pensando que eu iria perder, por isso que eu queria desistir, assim. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que era mais um cansaço mental. Eu estava exausta, porque eu estudei intensivamente. Eu tinha o tempo para, se eu quisesse, estudar durante o ano todo, mas eu escolhi estudar só a partir de novembro, porque da minha memória, o tempo que eu consigo fixar as coisas e deixar. E aí eu pensei, se eu estudasse isso, muito pessoal, assim, se eu estudasse o ano todo, eu sabia que eu teria que estar sempre revisando. E aí, estudando mais intensivamente, eu sabia que eu não iria precisar revisar tanto, e para mim seria melhor, para o tipo de pessoa que eu sou, assim, que eu funciono. Então, eu estudei intensivamente de passar... de ter crise de enxaqueca, por exemplo, e aí também eu fiz essa mudança porque eu não aceitava sentir dor. E eu falei, eu não preciso estar fazendo isso comigo também. Que eu tentava, porque eu tinha o dia todo para estudar, eu achava que eu tinha que estudar o dia todo. Eu parei também de fazer isso comigo, porque é uma maldade que a gente faz com o nosso próprio corpo e com nossa mente. E não adianta em nada, só está fazendo a gente sofrer mais e mais. E aí, como eu tinha o dia todo, eu pensava que eu tinha que estudar o tempo todo que eu tinha. E não. A gente tem que estudar até ser o suficiente produtivo. Então, muitas pessoas já falam isso, de tipo, muito mais fácil você estudar 2 horas do que você estudar 8 horas. Só que a nossa cabeça não quer acreditar nisso. De que se você, de fato, estudar menos e estudar de forma proveitosa, vale mais do que você estar ali se forçando a fazer uma coisa que não está acontecendo, porque você tem consciência de que aquilo não está funcionando. A gente tem consciência das coisas. A gente só não quer largar e mudar, porque a gente também tem a consciência e a mente um pouco mais fechada para poder pensar que, tipo assim, 2 horas, ok, estudar em 2 horas, e quem estuda em 8, 12, 10, não importa. Cada um vai adaptar ao tempo que tem. Então, assim, antes eu tentava acordar às 7 horas da manhã e estudar o dia todo. Aí eu fui estudando só até 1 hora da tarde, descansava, lia, assistia, fazia qualquer outra coisa aleatória, e mais à noite, às vezes, eu fazia um resumo ou outro. Mas, assim, sempre tentando me respeitar e respeitar o meu corpo. E isso, na questão das provas, foi perto mesmo de quando eu ia fazer.
eu errava muito, não teve nenhuma prova que eu peguei quando eu respondi, e eu me senti satisfeita e respondi e acertei da forma que eu achava que eu deveria. E assim, eu sabia que aquilo não seria suficiente. Se eu fizesse aquilo na prova, não seria suficiente. O que eu não entendia era que eu estava exausta, cansada, e por mais que eu estivesse lendo ali a questão, às vezes seu cérebro não está nem processando, porque você está precisando descansar e não está respondendo questões. E aí, o que eu entendo como erro para mim foi isso, não ter respondido essas questões antes, quando eu estava estudando os assuntos e tudo mais, e sim ter deixado para um momento que eu já estava muito cansada. A Mayara Camargo perguntou, né, nesse tempo que você estudava, você fazia atendimento ou se dedicou 100% aos estudos? Eu cheguei a fazer atendimento quando eu sentia necessidade, assim, muito mais de uma necessidade financeira do que qualquer coisa. Então, mas eu não peguei muitos atendimentos e nem me divulguei. Foram atendimentos que foram chegando para mim e que eu não dei não, sabe? Eu fui pegando e atendendo e aí tentava estudar terapia cognitivo-comportamental, tentava estudar psicologia e encaixando sempre com o que eu estava estudando. Mas lembrando que, assim, eu comecei a estudar em novembro, então eu atendi até fevereiro, até sair, assim, quando saiu o primeiro resultado, que eu estava habilitada, eu ainda não aceitava, porque tem outras questões, tem a prova de título. E aí eu ficava com muito medo de já conversar com as pessoas a respeito disso, e falar, olha, eu não vou poder te atender, provavelmente, e tudo mais. E aí eu fiquei nesse medo, mas eu comecei a simplesmente conversar com as pessoas e aceitando aquilo, mesmo que meu cérebro não estivesse aceitando ainda, assim. Porque pode acontecer, né, também, de mudar as coisas. Então, a Thay fez um comentário, né, me senti representada, pois sempre vejo videoaulas e leio, mas me sinto mal por não fazer aqueles super resumos, né? E você estava falando sobre como você estudava e a forma como dava certo para você, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada, Vivian, por ter contado um pouco da sua experiência. Foi muito bom para a gente poder ouvir você. Você que passou por todas as questões que a gente ainda está passando para tentar adentrar, né, a residência. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente está muito feliz com sua fala, com sua apresentação. Se você quiser falar mais alguma coisa... Eu que agradeço. Se eu tivesse a organização tudo bonitinha, eu mandava para vocês, para pelo menos vocês visualizarem, porque eu acho que falando fica muito confuso, assim, de entender a lógica como é que minha cabeça funcionou para dividir tudo em disciplina. Só que o meu notebook que tem essas informações não está ligando, e aí era o único lugar que eu tinha. E aí, por isso que eu não passo, mas é bem simples assim, é a gente tentando se adaptar e tentando fazer do nosso jeito, tentar ficar um pouco mais, assim, tranquilo. Eu sei que é difícil, a gente sabe porque a gente precisa daquilo, porque a gente quer aquilo, o quanto vai acrescentar na nossa vida, mas é entender também que tudo é um processo, que às vezes a gente não vai passar mesmo, ou às vezes a gente vai passar de primeiro e não vai acreditar, e tudo bem, assim, a gente ao longo do tempo vai tentando se adaptar e aceitar o que tem acontecido. Mas é isso, muito obrigada. Estou muito feliz por hoje também. Nós que agradecemos. Então, gente, agora é a hora do nosso sorteio, né? Vou chamar a Gabi para poder tomar a frente dessa parte. Oi, gente. Não sei se tá dando para me ver. Vixe, tem um fundo aqui que eu não coloquei, não, gente. Sim, tô vendo. Tô vendo. Gente, boa noite. Eu não sei tirar esse negócio, não. Peraí, deixa eu tentar. Enfim, eu vou desligar, né? Mas, enfim. Gente, boa noite a todo mundo. Espero que todo mundo tenha gostado muito. Quero aproveitar também para agradecer, né, as pessoas as convidadas. Acredito que a primeira convidada, a Carol, o nome dela, não é isso? Que ela me corrige. Acho que ela já deve ter ido trabalhar. Mas para a convidada que está aqui, Vivian, quero agradecer muito pela sua participação, pela sua presença, contribuiu bastante